Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Estava vendo um noticiário de uma determinada congregação religiosa feminina que em 1952 se instalou na prelazia de São Félix, numa aldeia indígena dos índios Tapirapés, também chamados de etnia Urubu Branco. E essas irmãs vieram com o intuito de imitar o ideal de São Charles de Foucault, o irmãozinho Carlos de Jesus, o irmãozinho universal. Mas a proposta delas era apenas conviver com o povo e absorver os seus costumes. Então elas comiam o que os índios comiam, elas trabalhavam como os índios trabalhavam, elas faziam artesanatos como os índios faziam, mas nada de evangelização, nada de anunciar Cristo, nada de promover o catolicismo. Então passou-se 60 e quase 70 anos, ficando apenas uma religiosa que já no final da vida não quis mais ser da congregação. Já não era mais chamada de irmã, mas de dona. E o que aconteceu? Chegaram os protestantes da Assembleia de Deus e da Igreja Batista, e o cacique autorizou que os pastores evangelizassem o povo. Vejam vocês, as irmãs estavam desde 1952 morando na aldeia, levando a vida que os índios levavam. E esses pastores entraram, e hoje essa aldeia é quase que 80% protestante. Acabou a cultura, acabaram os rituais históricos, folclóricos, religiosos. As mulheres hoje se vestem com as roupas próprias das igrejas protestantes. A etnia está em decadência. Na época que as irmãs chegaram, eram apenas 52 pessoas dessa etnia indígena. Agora são mais de 1.000. Elas fizeram um excelente trabalho de promoção humana, de recursos, do governo. Elas fizeram um excelente trabalho de amparo à pobreza dos índios, mas elas esqueceram o principal, a evangelização. Aí você me diz, mas tudo que elas fizeram não é evangelização? Não sou eu que devo responder. Só devo dizer que os protestantes chegaram e calaram, sepultaram toda a história daquelas irmãzinhas que vieram viver o ideal de Charles de Foucault entre os índios. De igual modo, a fundadora, irmã Madeleine de Jesus, ela foi morar entre os tuaregues, no deserto do Saara, na Argélia, para imitar São Charles de Foucault. E ao chegar e viver entre os tuaregues, os beduínos, os escravos, os que passavam pelo deserto, as irmãzinhas ali ficaram e também elas perderam a sua identidade e se perderam no ambiente cultural dos tuaregues, dos escravos, dos retirantes do deserto. No final da vida, a irmã Madeleine de Jesus não estava mais afinada com o espírito de Charles de Foucault. Era uma distorção do espírito de Charles de Foucault. Porque a proposta de ouvir a cultura, conviver com a cultura, aceitar a cultura e não anunciar Jesus, não era, por certo, o objetivo do irmãozinho Carlos de Jesus, Charles de Foucault. Então hoje, meus irmãos e irmãs, eu venho falar da séria situação de nós estarmos em um ambiente e não darmos testemunho de Cristo. De nós estarmos no ambiente e ali não anunciarmos Jesus. Estarmos como uma presença social, como uma presença que mantém projetos, como uma presença de ação social que não é, de certo, o evangelho puro. Eu já tinha falado aqui outra vez que a filantropia é uma coisa e a caridade é outra. Olhando o exemplo dessas irmãzinhas que chegaram em 52 nesses índios Tapirapés, da etnia Urubu Branco, meu Deus, 60 anos sem evangelizá-los, somente lutando pelos direitos legais das terras, somente cuidando de assuntos sociais, somente olhando para os grileiros das terras indígenas.
e que isso qualquer assistente social, qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer magistrado podia fazer. E as irmãzinhas esqueceram o essencial, evangelizar, até que chega o protestantismo, com aquilo que nós já conhecemos do que são capazes, e acaba um trabalho de quase 70 anos. Sepultam. Essa própria irmãzinha que ficou por último foi enterrada numa rede, num ritual pagão indígena, dentro de um buraco, e já não estava mais ligada à comunidade religiosa. A gente pode distorcer os ideais de evangelização. Querendo ser uma presença do Evangelho, nós o contrariamos, nós o negamos, nós o sepultamos. Querendo ser uma presença que clama Cristo, nós podemos estar num ambiente onde nós não anunciamos. Então hoje eu queria falar sobre isso. Nós temos uma prudência bastante grande com todo tipo de presença missionária e eclesial, mas que encobre Jesus Cristo em nome da sociabilidade, da diversidade dos dons, dos carismas, né? Em nome das etnias, em nome do respeito aos povos. Então, se nega Cristo. São Paulo vai dizer: pregai e anunciai Cristo oportuno e inoportunamente. E este exemplo dessas irmãzinhas que queriam seguir o exemplo de Charles de Foucault acabaram distorcendo a sua mensagem. Que nós possamos ter muita prudência, muito cuidado no exercício que nós assumimos de evangelização, em que deixamos valer muito mais os critérios e os valores do ambiente que nós estamos do que os critérios e os valores do Evangelho. O Evangelho é um só e deve ser anunciado. O Evangelho tem sua prática, tem sua praxis, o Evangelho tem sua vertente, o Evangelho tem sua fisionomia. Então, em nome de respeitar a cultura, se silencia o Evangelho e dá no que deu para essas irmãzinhas lá da prelazia de São Félix, do Araguaia, né? Acabaram passando 70 anos, mas não anunciaram Jesus. O ideal era ficar junto ao povo e viver a vida do povo. E chegaram os protestantes e tudo dominaram. Pensemos sobre a nossa posição se nós não estamos silenciando Jesus e omitindo Cristo e a Igreja. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.